Olá, meus nobres, bem-vindos ao canal Espadas e Cinzas. Hoje vamos explorar um dos períodos mais fascinantes e incompreendidos da história medieval: a vida real dos alquimistas. Não a fantasia hollywoodiana de magos criando poções mágicas, mas a verdade crua sobre como esses homens realmente viviam, trabalhavam e pensavam. Durante séculos, a alquimia foi considerada pura superstição, bruxaria ou loucura. Mas a verdade é muito mais complexa e interessante. Os alquimistas medievais eram os precursores da química moderna, filósofos, buscadores de verdade e, frequentemente, homens dispostos a arriscar tudo, incluindo suas vidas, pela busca do conhecimento. Se você quer entender como realmente era estar trabalhando em um laboratório alquímico no século XIV, como esses homens obtinham materiais perigosos, quais eram seus segredos melhor guardados e por que a igreja os perseguia, fica comigo até o final. A maioria das pessoas imagina alquimistas como loucos excêntricos, trabalhando sozinhos em torres escuras. A realidade era muito diferente. Os alquimistas medievais eram frequentemente homens altamente educados. Muitos eram padres, monges ou clérigos que tinham acesso a bibliotecas e conhecimento clássico. Outros eram mercadores ricos que financiavam suas próprias pesquisas. Alguns eram filósofos naturais, o que chamamos hoje de cientistas. E alguns eram simplesmente homens curiosos que encontraram sua vocação estudando a transformação da matéria. Um dos alquimistas mais importantes era Jabir ibn Hayyan, conhecido na Europa como Geber, que viveu no século VIII na Arábia. Seus textos foram traduzidos para o latim e se tornaram as bases da alquimia europeia. Geber foi não apenas um alquimista, mas um verdadeiro químico. Descreveu processos de destilação, cristalização, sublimação e fermentação com precisão científica notável para a época. Depois havia Avicena, filósofo persa do século X, que integrou a alquimia com medicina. Acreditava que muitas substâncias alquímicas poderiam ser usadas para curar doenças. Seus escritos influenciaram médicos e alquimistas europeus por séculos. Na Europa medieval, alguns dos alquimistas mais famosos incluíam Roger Bacon, um frade franciscano inglês do século XIII que realizava experimentos com pólvora, vidro e metais. Bacon acreditava que a alquimia era a chave para entender os segredos da natureza. Havia também Arnal de Villanova, catalão do século XIII, que era simultaneamente médico, professor e alquimista. Escreveu tratados detalhados sobre transmutação e foi procurado por nobres e reis que queriam seus conhecimentos. Estes não eram homens loucos. Eram intelectuais genuínos, operando dentro dos limites do conhecimento disponível em suas épocas. Um laboratório alquímico medieval era uma câmara especialmente construída e equipada, frequentemente localizada em um porão ou edifício separado. Isso era deliberado. Se um experimento explodisse ou produzisse vapores tóxicos, você não queria que destruísse toda a casa. O equipamento era remarkably sofisticado para a época. No coração de qualquer laboratório estava o forno alquímico, uma estrutura de tijolos refratários com múltiplas câmaras, capazes de manter temperaturas precisas. Esses fornos eram construídos com cuidado extraordinário, frequentemente levando semanas ou meses para ser completados. Havia vários tipos de fornos especializados. O forno de areia era usado para aquecimento gentil. O forno de vento tinha fueles para aumentar a temperatura. O forno de reverbério, com um teto abobadado, concentrava o calor em um ponto específico. Conectados aos fornos, havia toda uma série de destiladores, alambiques e retortas de vidro. O alambique era uma forma sofisticada de separar líquidos através da destilação. Você aquecia uma mistura, o vapor subia através de um tubo refrigerado por água e o líquido puro era coletado no outro lado.
Este processo simples, mas elegante, permitia aos alquimistas obter óleos essenciais, álcool concentrado e outras substâncias purificadas. Havia também cruzetas, suportes especiais de metal para segurar vidro sobre chamas sem quebrá-lo. Havia fornos de areia especiais para controlar temperatura exatamente. Havia destiladores em cascata que permitiam múltiplas etapas de purificação. E havia recipientes, frascos de vidro em várias formas e tamanhos. Alguns eram para armazenamento. Outros tinham formatos específicos para processos específicos. Uma alembique tinha um pescoço longo e curvo. Um retort tinha formato de pera. As paredes do laboratório frequentemente exibiam símbolos alquímicos pintados ou gravados. Estes não eram simplesmente decorativos. Eram um sistema de códigos usado para documentar processos e ingredientes. O símbolo para ouro era um círculo com um ponto no centro. Para a prata, um crescente. Para Mercúrio, uma combinação de símbolos que formavam um glifo único. Havia também uma biblioteca no laboratório. Prateleiras de livros contendo tratados alquímicos em latim, árabe e, às vezes, outras línguas. Estes eram livros extremamente valiosos, frequentemente copiados à mão e com iluminuras elaboradas. E, talvez mais importante, havia ferramentas, morteiros e pilões de diferentes tamanhos, peneiras de seda para pesar e medir quantidades precisas, balança de precisão, pinças de metal, facas de vidro, etc. Um laboratório bem equipado poderia ter centenas de ferramentas especializadas. O grande trabalho, o processo central da alquimia, era dividido em estágios bem definidos, cada um representado por cores e nomes específicos. A primeira etapa era a nigredo, o trabalho negro. Isto envolvia tomar a matéria-prima, frequentemente ouro ou chumbo mineral, e aquecê-la em um recipiente fechado. À medida que aquecia, a substância se oxidava e se transformava em uma pasta preta. Este era um processo deliberado e controlado. Os alquimistas documentavam cuidadosamente a temperatura, o tempo e qualquer mudança na aparência da matéria. Depois vinha a albedo, o trabalho branco. A matéria preta era então destilada e lavada repetidamente com soluções específicas. Gradualmente ia se tornando mais clara. Do negro passava pelo cinza, depois pelo marrom e eventualmente pelo branco. Este processo poderia levar semanas ou meses. A todo tempo, o alquimista observava, documentava e esperava. Finalmente, vinha a rubedo, o trabalho vermelho. A matéria branca era aquecida novamente a uma temperatura específica. Se tudo funcionasse corretamente, ela mudaria de cor novamente, desta vez para vermelho. O vermelho era considerado o sinal de sucesso. Se a pedra filosofal fosse criada, seria vermelha, brilhante e teria propriedades transmutativas. Mas havia muitas outras técnicas além do grande trabalho. A destilação era crítica. Os alquimistas aperfeiçoaram processos para extrair óleos essenciais de plantas, álcool puro de vinho e outras substâncias. Alguns destes processos eram genuinamente úteis. O álcool destilado, por exemplo, era mais forte e mais puro que qualquer coisa que havia existido antes. A fermentação era outra técnica importante. Os alquimistas estudavam como substâncias poderiam ser decompostas biologicamente para criar novas propriedades. Isto levou ao desenvolvimento de ácidos fortes. Ácido sulfúrico, ácido nítrico, que eram compostos extraordinariamente úteis para toda espécie de propósitos. A cristalização era também importante, dissolvendo uma substância em água quente e depois deixando esfriar lentamente, os alquimistas poderiam formar cristais puros. Isto era especialmente importante para trabalhar com metais e minerais. E havia técnicas mais exóticas. A sublimação, aquecendo uma substância sólida até que ela se transformasse em vapor, que era depois capturado e recondensado como sólido,
deixando impurezas para trás. A calcificação, reduzindo uma substância a cinzas purificadas através da combustão completa. Cada uma destas técnicas exigia compreensão profunda de química, física e paciência extraordinária. Um único experimento poderia levar meses. Fracassos eram comuns. Às vezes, um alquimista dedicava anos a um projeto só para descobrir que havia cometido um erro fatal no início. De onde os alquimistas obtinham seus materiais? Esta é uma das partes mais fascinantes da história. Alguns materiais eram facilmente obtidos. Carvão vegetal poderia ser feito de madeira queimada. Cinzas podiam ser processadas para obter potássio. Sal poderia ser evaporado da água salgada ou obtido em depósitos de sal. Mas outros materiais eram muito mais difíceis. Mercúrio era essencial para muitos experimentos. Era obtido através da mineração de cinábrio, um minério vermelho raro. Aquecendo o cinábrio, o mercúrio se vaporizava e podia ser condensado. Mas este processo era perigoso. Os vapores de mercúrio eram tóxicos, causando tremores, perda de dentes, insanidade e morte com o tempo. Enxofre era outro ingrediente crucial. Podia ser encontrado em depósitos naturais em certas regiões, especialmente perto de vulcões inativos. Mas extraí-lo era perigoso e desagradável. Ouro e prata eram necessários como matéria-prima. Os alquimistas obtinham estes através de mineração ou compra de mercadores. Mas isto era caro. Apenas alquimistas ricos ou financiados por nobres tinham acesso a quantidades significativas. Ácidos fortes eram vitais. Os alquimistas aprenderam a criar ácido sulfúrico, queimando enxofre e capturando os vapores. Ácido nítrico era criado através da destilação de salitre, nitrato de potássio. Estes ácidos podiam dissolver metais e criar novas reações. Havia também ingredientes mais bizarros. Sangue animal era usado em alguns processos. Considerava-se que continha a essência da vida. Urina era destilada para vários propósitos. Contém compostos nitrogenados valiosos. Ossos eram calcinados, queimados até cinzas, para extrair seus componentes minerais. E havia segredos guardados zelosamente. Muitos alquimistas tinham suas próprias receitas especiais, uma mistura particular de substâncias que achavam que era particularmente efetiva. Frequentemente, estas receitas eram escritas em código ou cifra, protegidas como segredos comerciais. Conseguir materiais perigosos era sempre uma preocupação. Um alquimista que comprava grandes quantidades de mercúrio ou que pedia especificamente por cinábrio chamaria atenção. A igreja e as autoridades civis vigiavam alquimistas suspeitosamente. Comprar materiais para experimentos perigosos poderia resultar em acusações de bruxaria ou conspiração. Como era realmente o dia a dia de um alquimista? Começava cedo. Um alquimista que estava no meio de um grande trabalho precisaria verificar seus fornos logo ao amanhecer para garantir que as temperaturas fossem mantidas durante a noite. Se um experimento havia fracassado, isso significava começar de novo. A maior parte do dia era gasta em observação meticulosa. Um alquimista sentaria ao lado de seu forno por horas, observando a cor da substância dentro, verificando a temperatura, anotando qualquer mudança. Isto poderia ser terrivelmente entediante. Alguns alquimistas relatavam que dormitavam enquanto observavam, com o resultado de que seus experimentos falhavam porque eles não notavam o momento certo para mudar de etapa. Havia também leitura e estudo. Um alquimista precisaria estudar os tratados antigos, compreender os processos descritos por alquimistas anteriores e então aplicar esse conhecimento. Isto envolvia muita leitura em latim, uma língua que não era natural para muitos alquimistas europeus. Havia também escrita documentação meticulosa de cada experimento. Um bom alquimista mantinha registros detalhados. Qual era a temperatura? Quanto tempo aqueceu?
Qual foi a cor em cada estágio? O que mudou? Quando fracassou, qual foi o erro? Alguns alquimistas tinham aprendizes. Ensinar era importante, porque o conhecimento precisava ser preservado. Um aprendiz aprenderia os procedimentos básicos, como manter o forno, como medir ingredientes, como reconhecer quando algo dava errado. Havia também trabalho físico pesado, quebrando minério, moendo substâncias em pó fino, cortando materiais, limpando equipamento corrosivo, movendo frascos pesados. Isto não era trabalho de colarinho branco. E havia perigo constante. Os vapores tóxicos de mercúrio causavam problemas de saúde progressivos. Explosões eram um risco real. Muitos alquimistas sofreram queimaduras severas. Um recipiente de vidro poderia rachar sob calor intenso, derramando substância quente. Ácidos podiam queimar a pele. Alguns processos produziam gases tóxicos que podiam causar morte rápida. Vários alquimistas históricos morreram em acidentes de laboratório, alguns explodindo seus fornos, outros lentamente envenenados por exposição crônica a mercúrio ou outros metais pesados. A igreja via a alquimia com desconfiança crescente. Se um alquimista conseguisse criar ouro, isto seria equivalente a criar riqueza do nada, algo que Deus deveria fazer, não o homem. Havia também preocupação com magia. Se um homem pudesse transformar um metal em outro, talvez pudesse fazer outras coisas impossíveis. No século XIV, havia acusações crescentes. Alguns alquimistas eram acusados de fraude, fingir ter criado ouro quando, na verdade, havia feito truques. Outros eram acusados de heresia ou feitiçaria. Alguns eram simplesmente presos e seus laboratórios destruídos. Este era um incentivo poderoso para sigilo. Os alquimistas começaram a usar códigos e cifras em seus escritos. Um círculo com um ponto poderia significar ouro, ou poderia significar algo completamente diferente. Nomes de processo eram frequentemente poéticos e obscuros. O trabalho negro era claro, mas a morte do dragão e o batismo do fogo eram menos óbvios. Havia também ocultamento deliberado. Alguns alquimistas fingiam estar fazendo outra coisa. Talvez fingissem ser médicos, o que era aceitável e permitido. Alguns operavam sob patrocínio de nobres poderosos que os protegiam da igreja. E havia destruição deliberada de registros. Um alquimista que temia perseguição poderia queimar seus apontamentos para evitar que caíssem nas mãos da igreja. Isto significava que o conhecimento era frequentemente perdido com a morte de cada alquimista. Mas, paradoxalmente, isto também criou um forte incentivo para ensinar aprendizes e passar o conhecimento. Se você não pudesse registrar seus descobrimentos por escrito com segurança, tinha que transmiti-los pessoalmente. Isto criou correntes de conhecimento através de gerações. Que legado deixaram os alquimistas? A resposta é surpreendente. Embora não tivessem criado a pedra filosofal ou conseguido a transmutação genuína em larga escala, o trabalho dos alquimistas foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento da química moderna. Eles desenvolveram processos de destilação que são ainda usados hoje. Aperfeiçoaram técnicas de cristalização, evaporação e purificação que formam a base da química de laboratório. Descobriram compostos novos, ácidos fortes, solventes e outras substâncias que se mostraram valiosas. Eles also desenvolveram uma atitude experimental. A ideia de que você deveria testar suas teorias, observar os resultados e documentar o processo. Isto é o método científico, e muitos historiadores argumentam que os alquimistas foram os verdadeiros precursores da ciência experimental moderna. Além disso, a alquimia preservou conhecimento antigo. Durante um período em que a Europa estava em relativo declínio intelectual, era, na verdade, o mundo árabe islâmico que estava mantendo viva a tradição intelectual do mundo antigo. Os alquimistas medievais europeus aprendiam dos textos árabes, que por sua vez haviam preservado textos gregos e romanos.
Ao estudar alquimia, eles estavam mantendo viva a conexão com a aprendizagem clássica. E, talvez mais importante, eles mantiveram viva a ideia de que o mundo poderia ser compreendido, que através da observação, experimentação e razão, os mistérios da natureza poderiam ser desvendados. Esta era uma ideia radicalmente otimista em uma época quando muitas pessoas acreditavam que o conhecimento havia atingido seu pico e que nada mais novo poderia ser descoberto. Os alquimistas medievais não criaram a pedra filosofal, mas fizeram algo talvez ainda mais importante. Criaram as ferramentas, técnicas e atitude que levaram eventualmente à revolução científica. Sem eles, a ciência moderna teria sido muito diferente. A vida dos alquimistas medievais foi complexa, perigosa e frequentemente frustrante, mas foi também inspiradora. Estes eram homens que, contra todas as chances, contra a hostilidade da Igreja, com poucos recursos, se dedicavam à busca da verdade. Alguns fracassaram, alguns foram pegos e punidos, alguns consumiram suas vidas em experimentos que nunca chegaram a nada, mas outros fizeram descobertas que mudaram o mundo, e todos eles contribuíram para uma tradição de investigação científica que continua até hoje. A próxima vez que você usar um produto químico ou ver um experimento científico, lembre-se, há uma linha contínua desde um alquimista medieval sozinho em seu laboratório, observando cores mudarem em um recipiente de vidro, até a ciência moderna. Eles não tinham o conhecimento que temos hoje, mas tinham algo que ainda é igualmente importante: curiosidade, coragem e persistência. E aí, o que você achou dessa história dos alquimistas medievais? Conseguiu ter uma visão real de como era realmente trabalhar em um laboratório alquímico? Se você gostou desse tipo de conteúdo histórico, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a trazer mais histórias assim. E se você ainda não é inscrito no canal Espadas e Cinzas, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos documentários e histórias medievais. Deixa nos comentários qual parte da vida dos alquimistas mais te fascinou. Você acredita que alguém realmente conseguiu criar ouro? Um forte abraço e até o próximo documentário nas sombras da Idade Média.